Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Capital Global. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um tema que tem gerado muita discussão, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação. Recentemente, esse assunto voltou à tona graças às declarações do presidente. O Lula criticou a alíquota do ITCMD no Brasil, que gira entre 4% e 8%. Segundo ele, isso é nada. Aí ele comparou a situação do Brasil com a dos Estados Unidos, onde a alíquota máxima do imposto de herança pode chegar a 40%. Mas será mesmo que essa comparação é justa? Ou será que demonstra que o nosso presidente não entende muito sobre a tributação dos Estados Unidos? Teria o presidente tirado essa informação do seu contexto original de forma proposital para tentar passar pano para imposto alto? No vídeo de hoje eu vou analisar e comentar um pouco sobre isso. Mas antes, eu preciso lhe fazer um convite. Recentemente nós iniciamos a jornada do Desbravando Bandeiras, um conteúdo exclusivo para você, no qual nós visitamos mais de 8 países e produzimos diversos documentários mostrando como a internacionalização e a teoria das bandeiras aplicada na prática pode beneficiar o seu estilo de vida, os seus negócios e também a proteção do seu patrimônio, além de ajudar a pagar menos tributos legalmente. Fomos para países como Mônaco, Espanha, Itália, Suíça, Liechtenstein, passamos por alguns paraísos fiscais, fomos no Paraguai para mostrar o que esses países têm de bom para oferecer para vocês e de ruim também. Esses documentários ficaram muito bacanas, eu estou bastante empolgado com o lançamento. Eu vou botar o teaser de um desses documentários aí na tela para que você possa compartilhar essa empolgação comigo também. Com clima subtropical e uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes, o Paraguai é um país repleto de oportunidades para serem desbravadas por nós empreendedores. Por aqui, nós encontramos um ambiente fértil para fazer negócios, com uma baixa tributação, custo de energia bem barato, os custos de logística também bastante acessíveis, diversas vantagens tributárias determinadas e específicas para os setores que o país quer desenvolver e também facilidade para poder contratar e demitir mão de obra, facilidade para atuar com importação e exportação. Até porque, em um contexto como esse, cada vez mais os brasileiros têm olhado para o Paraguai com atenção. Será que esse é um país interessante para você empreender? Será que as vantagens tributárias superam as desvantagens, como os problemas como corrupção, por exemplo? Será que vale a pena fincar uma bandeira aqui no Paraguai? Hoje nós viemos até aqui e vamos desbravar tudo isso em conjunto com vocês. Desbravando Bandeiras, disponível em 24 de agosto. Muito bacana, não é mesmo? E além disso ainda vão ter várias aulas sobre planejamento patrimonial, abertura de empresas offshore, contas bancárias no exterior, um assunto que é difícil de você encontrar na internet, ainda mais gratuito e ainda mais em língua portuguesa. Então é algo realmente bastante inédito e eu estou muito contente de poder proporcionar isso para vocês. Então já se inscreve lá na lista dos Early Adopters para receber condições exclusivas tão logo a gente fizer o lançamento. Estamos em pré-estreia. Vai ser no dia 24 de agosto. Mas quem já está na lista vai receber algumas pílulas de conteúdo especiais, alguns teasers. Inclusive, na lista você pode participar gratuitamente, então corre lá. Dito isso, vamos voltar à pauta do vídeo, que olha, só notícia ruim quando fala do Brasil, hein? É isso que aconteceu. Durante um evento recente, o Lula destacou que a baixa alíquota do ITCMD no Brasil desencoraja doações e, segundo ele, perpetua desigualdades sociais. Lula defendeu que um aumento no imposto sobre herança seria uma maneira interessante de promover justiça social e incentivar doações patrimoniais, que, segundo ele, é como ocorre nos Estados Unidos. Mas essa frase me parece errada em vários pontos. Vou citar pelo menos 2 deles aqui. O primeiro deles é que eu não concordo que aumento de imposto de herança promova justiça social ou combata a desigualdade. Na verdade, no Brasil, o maior causador de desigualdade é o próprio Estado, que se alimenta de impostos da classe mais pobre, e o aumento do imposto sobre herança vai intensificar ainda mais esse processo de desigualdade. Segundo,
A comparação sugerido por ele como ocorre nos Estados Unidos foi no mínimo infeliz. Por que não? Nos Estados Unidos não é assim. E para explicar isso, primeiramente a gente tem que analisar algumas diferenças entre os sistemas tributários dos dois países para entender melhor quais são os pontos errados aí que Lula botou e quais são as implicações da proposta dele. Sim, é verdade que nos Estados Unidos o imposto de herança pode chegar a até 40%. Mas o que Lula se esqueceu de informar é que esse é o teto do imposto, não o mínimo. E que praticamente nenhum americano paga isso. Aliás, a verdade não contada é justamente essa. Praticamente nenhum americano precisa pagar imposto de herança por lá, porque quase toda a população fica na faixa de isenção. Nos Estados Unidos, tem um piso mínimo para esse imposto. Por lá, começa a incidir imposto de herança na alíquota mínima para patrimônios superiores a 13,6 milhões de dólares. Ou seja, para os americanos que não tenham patrimônio superior a cerca de 60 milhões de reais, o imposto de herança vai ser zero. Então, se a ideia é comparar com os Estados Unidos e usar como base para copiá-los, que copie! Mas faz igualzinho. Não vai pegar só lá a alíquota máxima que quase ninguém paga, adotar no Brasil e ignorar todo o resto que eles têm por lá. Até porque no Brasil a tributação começa a partir de valores significativamente menores, o que pode afetar desproporcionalmente a classe média. A proposta de aumentar a alíquota do ITCMD por aqui, sem considerar um limite de isenção semelhante ao dos Estados Unidos, pode resultar em uma carga tributária desproporcional para todos aqueles que são a locomotiva financeira desse país. E esse comentário infeliz do Lula pode decorrer de dois pontos. O primeiro deles seria uma falta de informação mesmo. Até porque, especificamente para estrangeiros não residentes nos Estados Unidos, o imposto de herança por lá já começa em 60 mil dólares e sim, pode chegar a 40% para quem tem patrimônio acima de 1 milhão de dólares, o que não é tanto dinheiro assim. Agora, isso é para o não residente, que se ele não se cuidar, vai ter que pagar imposto por lá. Mas também, não é que sempre vai ter, é só caso ele não se cuide. Porque há diversas maneiras de se programar para se esquivar legalmente desse imposto. Por exemplo, é só abrir uma empresa offshore para ser a dona dos investimentos nos Estados Unidos, que isso já resolve. Aliás, essa é a principal razão pela qual nós abrimos empresas offshore para os nossos clientes. E eu já falei sobre isso em diversos vídeos aqui no canal. Eu vou deixar um deles aqui no izinho para que você possa entender melhor. Mas o ponto aqui é o seguinte, ou o Lula se confundiu e achou que essa regra de alto imposto sobre herança nos Estados Unidos não é só para os não residentes de lá e afeta da mesma maneira os americanos, ou ele descontextualizou totalmente os fatos de forma proposital para tentar justificar sua ideia de aumentar ainda mais impostos no Brasil, para tentar justificar aquilo que é injustificável. Mas ok, os Estados Unidos é descentralizado. Talvez também o Lula estivesse falando só de algum estado americano em específico que tem um imposto mais pesado. E aí eu fui atrás para ver se esse era o caso. Mas ainda assim seria uma comparação injusta, porque dos 50 estados americanos e do Distrito de Colômbia, apenas 6 cobram imposto de herança. No Brasil, das 27 unidades da federação, as 27 cobram o ITCMD. Sem contar que os estudos mostram que impostos elevados sobre herança podem desencorajar investimentos e reduzir a acumulação de capital no Brasil, que é essencial para o nosso crescimento econômico, para o enriquecimento das nossas famílias. Mas não precisava de nenhum estudo para demonstrar isso. É uma dedução lógica. Pensa, se você estiver com 70 anos, sabendo que quando você morrer vai, sei lá, uns 40% para o Estado brasileiro, por que diabos você iria guardar esse dinheiro? Não vai ficar para os teus filhos? Vai ficar para o político? Então, é melhor torrar mesmo. Em um cenário como esse, para que pensar em construir patrimônio para as futuras gerações da sua família? Mas felizmente, isso ainda não mudou no Brasil. Mas é exatamente por conta dessas bravatas de políticos, tal qual essa do Lula agora, que nós precisamos estar sempre atentos, sempre preparados. Essa fala desastrosa do nosso governo sobre o ITCMD é um aceno do nosso governo com a possibilidade de aumento desses impostos. E estar preparado é fundamental para evitar ser pego de surpresa, surpresas desagradáveis que podem afetar o seu patrimônio. E eis aqui como que você pode fazer para se antecipar a essas mudanças eminentes.
Primeiramente, é importante considerar a realização de um planejamento sucessório. Planejar sucessão envolve organizar e distribuir os seus bens para os seus herdeiros de forma eficiente, de forma a minimizar os impactos tributários. Essa prática é essencial para garantir que o patrimônio seja distribuído conforme os seus desejos e sem que os impostos do Brasil gerem um obstáculo significativo. Além disso, é preciso que você avalie a possibilidade de transferir ativos para herdeiros ainda em vida, quando for fazer esse planejamento sucessório, porque essa prática pode reduzir a carga tributária futura, se antecipar na distribuição da maneira como você deseja e fazendo até de forma gradual para não ter que pagar tudo de uma única vez, evitando pagar sempre a alíquota máxima, que certamente no futuro será mais alta do que já é nos dias de hoje. E não deixe de buscar orientação de especialistas nesse processo. Eu trabalho com esse tipo de assunto já há alguns anos e eu tenho conseguido observar na prática a diferença sendo feita para muitos clientes. Ajudar com elisão fiscal é o que me mantém com vontade de viver, de gravar esses vídeos, de trabalhar todos os dias de manhã. É o que é o meu propósito de vida, porque uma coisa é certa, os políticos vão tentar tirar mais dinheiro de você. E se você não se preparar, eles vão conseguir. A declaração de Lula sobre o ITCMD e a comparação com o sistema americano apresentam uma visão simplista que o nosso governo tem, mas que é potencialmente prejudicial. E antes de propor aumentos de impostos, eles deveriam considerar as implicações que tais medidas podem trazer, os desafios econômicos que elas geram para as famílias. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em aumentar a arrecadação. Eles não querem saber, então, de botar um limite de isenção justo. Eles querem saber de copiar apenas os pontos ruins dos outros países. E para evitar injustiças tributárias e impactos negativos na sua economia, cabe a você, a cada um de nós, fazer a nossa parte. Cabe a você zelar pelo que é seu. Não espera para agir. O aumento do ITCMD é iminente. E estar preparado vai ser a sua melhor estratégia. E o planejamento sucessório que você pode fazer, ele não é restrito só para quem tem muita grana, só para ricos. Se você tem um patrimônio pequeno, um imóvel, uma poupança, um investimento, e além de tudo, o planejamento sucessório não é algo que se faz de uma vez só. É um processo contínuo e você vai ganhar mais dinheiro. Então já comece desde logo. Aí você vai revisando e atualizando conforme as circunstâncias que mudam, porque a vida muda, a legislação tributária muda, o valor do patrimônio, as suas mudanças de prioridades pessoais, dos teus familiares, tudo isso pode exigir ajustes futuros no seu planejamento sucessório. Mas jamais deixe para depois. A procrastinação pode levar a surpresas desagradáveis no futuro, especialmente se a legislação tributária mudar de forma repentina, como é de praxe no Brasil. E a melhor maneira de proteger o seu patrimônio é se preparar para essas mudanças e garantir que seus ativos sejam transmitidos de forma eficiente conforme os seus desejos. Então, para a gente finalizar esse vídeo, compartilha aqui nos comentários. Você concorda com o Lula e acha que aumentar imposto sobre herança é a melhor solução para promover a justiça social no Brasil? Ou você também tem uma visão cética quanto a tudo isso? Porque eu, particularmente, meu otimismo já foi embora faz tempo. Na minha opinião, o Brasil é o eterno país do amanhã. E aqui, as únicas saídas são os aeroportos. Aliás, depois que a gente produziu o Desbravando Bandeiras, eu fiquei ainda mais convencido disso. Mas você não é obrigado a sair do Brasil para conseguir ter um planejamento patrimonial e sucessório eficiente. Se você conseguir fincar outras bandeiras de forma internacional, aí, mesmo morando no Brasil, você já consegue se proteger de boa parte dos nossos problemas. E é isso que nós ensinamos lá no Desbravando Bandeiras. Não deixe de conferir. Um abraço e até a próxima.